noite, graça e paz. Vamos ficar em pé para adorar ao Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque o nosso coração tem o Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, como nós cantamos, ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo.
para que cada um de nós, ó Pai, possamos seguir firmes nessa caminhada que todos nós temos até a eternidade, quando estaremos com o Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amados, nós cantamos sobre o poder de Deus. Cantamos, clamamos que o Espírito Santo nos encha com o seu poder. E essa é a promessa que Ele nos faz. Em Timóteo 7, a palavra de Deus diz que Deus nos deu o Espírito de poder, de amor, de moderação, não de covardia. Esse é o tipo de Espírito que nós, como filhos de Deus, podemos viver, usufruir. Nós precisamos de poder. Precisamos de poder para vencer o pecado. Precisamos de poder para poder perseverar. Precisamos de poder para que nós possamos vencer o mundo que é inimigo de Deus. Precisamos de poder para vencer os nossos próprios pecados. O que nos falta realmente é poder, e esse poder ele nos é oferecido pelo Senhor. No entanto, queridos, para que a gente possa usufruir desse poder de Deus para todas essas nossas necessidades, nós precisamos, eu queria que você prestasse bem atenção no texto que nós vamos ler. Nós precisamos entender a profundidade do que aconteceu naquela cruz. Muito, queridos, a nossa vida superficial é porque nós ainda não nos apropriamos do entendimento mais profundo do que Cristo fez por nós. O texto fala sobre isso, Isaías 53, o profeta, 1700 anos antes de Cristo, ele fala, Isaías 53, 4, que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre Ele, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas veja que está no versículo 5. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos. Podemos? Podemos ler juntos? Mas Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Vamos ler de novo sobre o castigo, querido. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se hoje nós podemos usufruir de uma paz por Deus, é porque essa paz ela foi conquistada naquela cruz, a própria vida de Cristo que foi derramada. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A questão, amados, é o quanto que nós compreendemos essa verdade. Colossenses, primeiro capítulo, fala como Paulo fala que ele ora pelos Colossenses, e ele fala que os frutos que eles têm dado têm sido ouvidos. Eu estou parafraseando o texto aqui, ao redor do mundo, desde que eles ouviram e compreenderam a verdade. Se você quer saber se você compreendeu a verdade do Evangelho, porque ouvir todos nós ouvimos, olhe para a sua vida. E esse momento do culto, queridos, é um momento de gratidão ao Senhor. Então veja se você encontra no seu coração uma gratidão verdadeira, uma gratidão que te move, uma gratidão que sustenta, uma gratidão que faz olhar para as aflições desse mundo que certamente virão, de uma forma que elas não te abatem. Sofremos, né? Todos nós temos diversas dificuldades, às vezes o coração é pequeno, mas pensemos naquilo que já foi feito por nós. Essa gratidão nos sustenta. Salmo 50:23 fala sobre isso. A gratidão é honra a Deus e nós somos conduzidos até a eternidade pela gratidão. Então vamos ter um tempo agora, se coloque diante de Deus. Seja grato ao Senhor. Se você não tem essa gratidão de forma clara, peça ao Senhor
que ele coloque gratidão no seu coração por aquilo que ele já fez por nós. Ele nos reconciliou com Deus. Romanos 5, versículo 10 fala que nós éramos inimigos de Deus. Às vezes nós temos uma visão limitada do que Jesus fez. Nós achamos que Jesus nos tirou da perdição eterna e nos colocou na salvação eterna. É certo que ele fez isso, mas ele fez mais do que isso. Por causa daquilo que Jesus fez, além de nós sermos salvos, nós fomos adotados como filhos de Deus. Deus poderia ter nos salvado, ter nos colocado na eternidade, e na eternidade toda nós viveríamos como servos. Aqueles que servem a Deus, aqueles que adoram a Deus, mas não necessariamente seríamos seus filhos. Mas não foi isso que aconteceu. O que Jesus fez por nós, nos levou para a eternidade, e nós nos tornamos filhos de Deus. Quem é pai, quem é mãe sabe do amor que nós temos pelos nossos filhos. Então vamos agradecer ao Senhor, um momento de gratidão, e depois nós vamos orar e vamos ter mais um. Amém? Deus de graça, Deus bendito, Pai, nós buscamos o Senhor nesse momento, e nós estamos aqui não para assistir o culto, mas para prestar culto ao Senhor. E queremos, ó Deus, ser gratos ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, que a gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós possa nos sustentar quando nós estivermos aqui nesse mundo, até o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Se aqui nessa noite corações ingratos, assoberbados a Deus, corações ainda que não reconheceram de forma transformadora aquilo que Jesus fez, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos dar esse poder, Pai, que nós cantamos aqui. Poder, Deus, de viver com pessoas gratas ao Senhor, num mundo, Pai, que é inimigo do Senhor. Nos ajuda, Deus. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Você dá mais louvor, Deus? Nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sobre sermos gratos, orar por gratidão, e agora nós vamos cantar essa gratidão, agradecer ao nosso Senhor que é grande, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, agradecer e colocar o Senhor como o único Senhor, aquele que enviou o nosso Filho a nós. Amém? Ah
capítulo 1, versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 19. Fechamos? O texto, querido, nos diz assim: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Amados, esse texto aqui ele nos leva a refletir como nós temos vivido, e aqui ele fala do tempo da peregrinação. Todos nós sabemos que vai chegar o dia em que nós partiremos desse mundo e que tudo que nós conhecemos como vida simplesmente deixará de existir. Não deixaremos a nossa existência, deixaremos pessoas, coisas, bens, e um novo porvir nos espera. Todos nós sabemos disso, mas, no entanto, parece que de alguma forma a nossa vida, a gente tem uma tendência muito forte de achar que esse mundo é tudo que existe, apesar de sabermos que não é assim. Em muitas áreas da nossa vida nós vivemos como se assim fosse. Nós nos apegamos às coisas desse mundo, nós nos entristecemos, nos angustiamos muito mais do que é razoável, porque de alguma forma no nosso coração nós olhamos para as coisas desse mundo, pessoas, relacionamentos, bens, e a gente se apega a essas coisas. E o texto fala assim, queridos, que não deve ser assim. Porque quando nós nos apegamos às coisas do mundo, o texto diz aqui que nós vamos prestar contas diante do Deus que nós chamamos de Pai. Ou seja, o fato de nós chamarmos Deus de Pai não quer dizer que nós não seremos julgados, nós seremos julgados, todos serão julgados sem parcialidade. Nós somos muito parciais. As pessoas, quando são mais próximas a nós, você tem uma leitura dos erros que ela comete, não é assim? O filho, os irmãos, os pais, enfim. Quando a pessoa é distante, você tem um outro peso. Nós somos parciais pela nossa natureza, mas Deus não é assim. Nós seremos julgados
pelas nossas obras, e por isso nós precisamos viver com temor. Temor de Deus, gente. Temor lança para todo medo. Temor é um profundo respeito por quem Ele é, por quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele revelou na Sua palavra para nós, que deve dirigir as nossas vidas. E o texto então continua dizendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados da vida inútil. E a gente precisa olhar para a nossa vida, queridos, e pelo fato da gente se apegar a muitas coisas, né, desse mundo, que eu falei anteriormente, às vezes nós temos muitas coisas inúteis na nossa vida, coisas fúteis. O que é uma coisa fútil? F de falta ou de utilidade? Falta de utilidade em termos espirituais, em termos eternos. Nós muitas vezes, ainda mais nesse mundo que nós temos aí de mídia social, de tudo que é lado, muitas vezes nós nos deixamos levar, nós escolhemos viver de uma forma fútil, superficial, nos deixamos levar por padrões do mundo, por valores do mundo, e a nossa vida fica uma vida fútil, uma vida vazia. Agora a questão, amados, é que nós fomos resgatados desse tipo de vida. E o resgate que foi pago para que nós deixemos de viver de uma forma fútil foi o precioso sangue de Cristo. Queridos, eu te convido a você olhar para a sua vida e você ver o que tem na sua vida que não traz edificação, não te leva a você ser semelhante a Cristo. O que na sua vida que te afasta de Cristo? Muitas coisas desse mundo necessariamente não vão te levar a uma santificação direta, mas também não te afasta de Cristo. Mas existem coisas, queridos, práticas, tempo de entretenimento, forma como nós gastamos nossos recursos, nosso tempo, que nos levam a ter uma vida fútil. A questão, amados, é que teve um preço que foi pago. E esse preço não foi de coisas perecíveis, mas foi com a coisa mais valiosa do universo, o sangue do Cordeiro. Nós precisamos pensar sobre isso. Precisamos meditar diariamente. É por isso que nós temos as devocionais diárias. É importante que você desenvolva no seu coração o hábito de buscar a Deus diariamente. Porque senão, queridos, nós vamos com certeza ser levados a uma futilidade. As demandas são diversas, os apelos são vários, e nós precisamos então diariamente buscar o Senhor. Mas nesse momento eu te convido a você se colocar diante de Deus. Como salmista, Salmo 139, 24, Davi, pede Senhor sobre o meu coração. Veja se há em mim coisas fúteis, vazias, vaidades, que têm me afastado do Senhor. Amém? Deixe tempo de oração, depois eu vou orar. Olha isso. Deus de graça, Deus eterno, Deus bendito. Pai, a tua palavra fala que o Senhor som do nosso coração. E nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, não somente com a nossa boca, mas com o que nós somos. O Senhor sabe, ó Pai, na vida de cada um de nós, que somos teus filhos e filhas, as coisas fúteis, vazias, que têm nos afastado do Senhor, das escolhas erradas, decisões equivocadas que nós temos tomado na nossa vida, que tem nos levado, Pai, a uma vida que não é edificada na tua palavra. Tempo, muitas vezes, que nós gastamos, ó Deus, com entretenimento, diversões, coisas que nos afastam da tua santidade. Que teu Santo Espírito possa tocar em cada coração aqui
trazer, Pai, esse confronto, também conforto, Deus, que era a Tua palavra. Conforto, Pai, de que é possível, é do Teu querer, que nós vivamos, Pai, uma vida que reflita quem Cristo é. Que não aqui, Pai, nós não estejamos, Senhor, uma casca, uma capa de santidade, mas diante do Senhor, nesse culto nós prestamos ao Senhor. O Senhor nos transforma de dentro para fora, de uma forma verdadeira, real e eterna. Tira de nós, Pai, toda a futilidade, toda a vaidade, é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, Jesus. Amém. Vou convidar o time de louvor aqui, irmãos. Você possa abrir a sua Bíblia. O Tiago, por favor, colocar o seu braço. Segundo a Coríntios 9, 7. Faz parte, Deus, do nosso louvor ao Senhor, a nossa contribuição financeira. O texto aqui, então, 2 Coríntios 9, 7. O texto diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, queridos, é importante que nós entendamos que para aquele que ama o Senhor verdadeiramente, deve ser algo normal, natural, contribuir para o avanço da obra. Não deve ser algo que nós façamos por peso, por obrigação. Tem uma discussão sobre a validade do dízimo. Alguns dizem que o dízimo é do Antigo Testamento, outros dizem que não. E a questão da legalidade dos 10% não deve nos mover. Algumas pessoas pensam que se eu ganho R$1.000 em 50, eu tenho que dar R$105. Não é essa a questão. A questão não é o legalismo. A questão é uma regra proporcional, que é bíblica. E, no entanto, deve trazer ao meu coração aquela alegria de poder contribuir com a obra do Senhor. Porque, veja, se a igreja não contribui, como é que vai ser sustentada a obra? Né? E nós temos um privilégio aqui nessa igreja. A maior parte das igrejas, elas lutam para pagar o pastor. Pela graça de Deus, Deus já me deu um sustento, Deus me dedica ao ministério. Então, os recursos que entram aqui, gente, eles vão 100%. Agora eu vim lá no trecho 3, deixei mais de 20 cestas básicas lá. São irmãos nossos, que às vezes não tem o que comer. É luz, é ar-condicionado, são os nossos eventos, é a van que leva os meninos, não sei se os irmãos têm acompanhado. Nós temos 20 meninos, adolescentes, lá da comunidade, sendo evangelizados. Então a van pega, leva, lancha, material. É para isso, gente. Então, vamos agradecer ao Senhor, né? E vamos, se você não tem esse desejo no seu coração, olha ao Senhor, que Ele possa colocar essa alegria. Gente, é alegria. Devemos contribuir com alegria, né? Ao Senhor, à obra do Senhor. Então, quando nós estivermos cantando os louvores, aqueles que quiserem contribuir com as outras aqui, muitos irmãos colocam via Pix, né? Então, mesmo que você coloque o meu caso, eu sempre mando via Pix. Pega ali o seu envelopezinho, porque isso aqui é um ato de adoração, gente. Né? Não vamos deixar que a tecnologia nos impeça de trazer, né? E é um ato de adoração, um ato de culto, de louvor. Não é só questão financeira, mas é um ato de. Amém, queridos? Então vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, cantar louvores ao Senhor. Enquanto isso, quem puder trazer as suas ofertas, traga o que faça por favor.
exaltado porque nós, sem merecer, Ele nos deu essa redenção. Essa redenção nos trouxe esperança. E é com essa esperança que nós temos que exaltar o nome de Deus. Amém. Pai, muito obrigado por essa morte de cruz, que nós mesmo não merecemos nada, mas o Senhor entregou o seu Filho por amor a nós. Muito obrigado por essa esperança de viver. Em nome de Jesus. Amém. Poder encerrar. As crianças, por favor, para frente.
Deus de graça, Deus bendito, como a tua igreja, Pai, nós clamamos por essas vidas. Nesse momento agora, Pai, que eles terão discussão com a palavra, e te pedimos, ó Deus, pela tua graça, pela tua compaixão, pela tua misericórdia, que eles entendam, Pai, o quanto antes, o quanto eles precisam de Jesus Cristo nas suas vidas, e que nada, nem ninguém, Pai, os afaste desse caminho, seja na adolescência, seja na juventude, na vida adulta, na velhice, que eles se firmem, Deus. E nós cremos, ó Pai, que se o Senhor não voltar antes, nós teremos aqui homens e mulheres de Deus, que irão, Senhor, propagar o teu Evangelho, conduzir as suas famílias nos teus caminhos, a casa deles servirão ao Senhor, e nós clamamos, ó Deus, que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor faça essa obra em cada vida aqui. É isso que nós te pedimos, e já te agradecemos, em Jesus. Amém. Vamos dar o tom aqui, por favor, trazer a palavra. Vamos orar por isso, por esse servo do Senhor, para nos trazer a palavra, que a palavra possa para os nossos corações. Deus, de graça, Deus bendito, Pai, como a tua igreja que nós estamos clamando ao Senhor, que o Senhor possa usar o teu servo nessa noite, para que aquilo que o Senhor tem no nosso coração venha por intermédio da sua cura. Que Ele nos traga aqui, Deus, conforto, confronto necessários, para que possamos sair daqui, Senhor, amando mais a Cristo, que quando nós chegamos aqui, nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos, boa noite. Graça e paz a todos vocês. Que alegria mais uma vez, né? Poder estarmos juntos, reunidos na presença do Senhor, na casa de Deus, para poder louvar o nome dEle, ouvir a palavra do Senhor, também ofertar, né, com gratidão ao nome do Senhor Jesus. E agora que esse é o momento mais importante, não porque eu estou aqui, mas é porque a palavra de Deus vai ser dita aos nossos corações e é ela quem transforma a nossa vida. Amém, queridos? Eu quero primeiramente aqui agradecer aos irmãos pelas orações. Não sei se os irmãos repararam, mas hoje eu estou de sapato. Glória a Deus por isso. Meu pé já está desinflamando, agora já está começando a cicatrizar, já está secando. Glória a Deus, já desinchou. E eu quero agradecer aos irmãos que têm orado aí, se preocuparam comigo. E para a glória do Senhor, Deus tem dado essa bênção para nós aí. Amém, queridos? Sem mais delongas, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler no livro de João, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ler os versículos de 28 a 30. Evangelho de João, capítulo 19, os versículos de 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez nós lemos a sua palavra e nesse momento nós vamos ouvir a sua voz. Fale aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos, e que tudo que nós aprendemos hoje aqui, que fique gravado no nosso coração, na nossa mente, para que a gente ponha em prática, e colocando em prática, que o Senhor nos abençoe, nos encoraje a isso, e que essas palavras sejam palavras eternas no nosso coração.
Fique conosco nessa noite, nos abençoe. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Conta-se uma história de uma família tradicional, onde tinha o pai, a mãe e 2 filhos homens. Em certa data, o pai veio a ter um problema de saúde muito sério e faleceu. Não passado muito tempo, esses 2 filhos homens se casaram com 2 jovens muito bonitas. E não muito tempo depois desse casamento, esses 2 meninos também morreram, deixando então a mãe viúva e as 2 meninas também viúvas. Então essa mãe, muito sábia, vira para essas 2 e fala: olha, eu não tenho mais como prender vocês aqui. Partam, voltem para sua casa, vai viver sua vida, vai namorar outros homens, vai casar aí com outros homens, porque eu já sou velho, não consigo te dar mais filho para que case com vocês. Então uma delas se foi. A outra amava muito essa sogra, igual eu amo a minha sogra, sabe? Porque depois ela vai chegando e fala assim, mas é porque eu amo a minha sogra mesmo. Mas ela amava muito essa sogra. E ela falou: não, onde você for eu vou também. Eu quero te ajudar, eu quero caminhar com você. E as 2 então voltaram para a terra natal dessa senhora viúva. E lá, elas, muito conhecidas, porque eram mulheres lá daquela região, elas precisavam comer. Estava passando uma grande seca naquela época, uma grande fome no lugar onde elas moravam. E ela, então, essa jovem, vai trabalhar, colhendo frutos, colhendo cereais. E ela tem uma surpresa. Quando ela está já alguns dias trabalhando ali, ela recebe uma surpresa. E queridos, nós, olhando aqui para o Evangelho de João, nós conseguimos analisar certas coisas. Primeiro, quem é João? João é o apóstolo amado do Senhor. E esse livro ele foi escrito entre 80 e 96 depois de Cristo. E essa época é uma época muito importante, porque a igreja estava passando por grande perseguição. Os discípulos e os apóstolos estavam todos dispersos e estavam com medo daquela perseguição geral que estava acontecendo. E então João escreve esses feitos de Jesus, o Evangelho de Jesus, segundo o olhar clínico de João. E João, ele, por ser esse discípulo amado, trazer sempre o amor de Cristo, ele vai trazer aí algumas palavras em evidência. Ele destaca algumas palavras, e algumas delas são amor, vida, luz. Ele vai também falar sobre verdade, sobre crer, ter fé em Deus. E todas essas palavras trazem esperança para esses irmãos que estavam lendo este Evangelho dos feitos de Jesus nesse tempo de perseguição. Jesus também, ele, quando João está narrando ali, ele narra que Jesus veio ao mundo para cumprir em obediência, uma obediência ativa. Porque nós sabemos que Jesus obedeceu ativamente e passivamente às ordens de Deus Pai. E uma delas em destaque, nós vamos ver que Jesus, ele, em Mateus 5,17, vai dizer que ele deixa bem claro que veio para cumprir a lei de Moisés, não para abolir a lei. Mesmo que Jesus pareça às vezes ir contra o que os fariseus e os escribas estavam falando, mas Jesus em momento nenhum aboliu as leis de Moisés, mas Jesus veio para cumpri-la. Jesus, quando chega nesse capítulo que nós lemos aqui, nós vemos Jesus pregado numa cruz. E Jesus pregado nessa cruz, nós vemos que o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que Jesus profere 7 palavras, e 7 palavras da cruz. E essas 7 palavras da cruz são perdão, salvação, amor, angústia emocional, sofrimento físico,
vitória e fé. Essas 7 palavras são proferidas por Jesus quando Jesus estava crucificado. Isso nós vemos em todos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, Jesus já pregado naquela cruz, a ponto ali de entregar o seu Espírito, nós vamos ver em relação à 6ª palavra da cruz. E como nós falamos hoje cedo, o pastor William começou também a devocional dizendo que nós vamos falar sobre redenção. E redenção tem o significado de proteção que livra de situação difícil. Resgate. Eu não sei quanto a você, mas eu precisei ser resgatado um dia. Eu estava numa situação precária na minha vida, onde eu precisei de um resgatador. Eu tenho certeza que você também estava nessa situação. Eu precisei que alguém olhasse para mim no meio da minha própria escuridão. E Jesus foi esse alguém que entrou com luz no meio das minhas trevas, as trevas do pecado que estava na minha vida, e trouxe luz, trouxe verdade. Olha, uma das palavras que João mais usa no seu livro. Eu quero pensar com você nessa noite sobre 3 objetivos da redenção. O primeiro objetivo da redenção que eu quero ver com você nessa noite é que a redenção ela veio para cumprir as profecias. Acompanhe comigo no versículo 28 e 29. Olha só o que João vai escrever. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Queridos, nós, analisando a palavra de Deus, nós vemos vários versículos, e muitos versículos que falam sobre um mediador, um resgatador, um Messias, um Salvador. Porque nós sabemos que Adão e Eva no Jardim do Éden caíram no pecado. E nós, que somos reformados, nós entendemos que nós não temos o livre-arbítrio. Porém, a gente também entende que se houve esse livre-arbítrio, só Adão teve. E ele escolheu errar. Ele escolheu seguir a sua própria vontade, o seu próprio desejo. E então nos levou e nos deixou como herança o pecado. E nós precisamos desse resgatador. E então em Gênesis 3,15, Deus, o próprio Deus, vai falar sobre esse Salvador. E nós vemos que em tantos outros versículos, um deles foi lido pelo pastor William aqui, Isaías 53, onde Isaías vai falar sobre o sofrimento vindouro do Messias. E em tantos outros versículos, eu anotei alguns aqui, Salmos 22, vai falar também, Davi vai falar sobre esse Salvador. Isaías 53, como nós vimos aí. Nós vamos ver também que o Velho Testamento, ele vai trazer protótipos, que, se não me engano, vai ser Paulo que vai falar lá na frente, que são sombras daquilo que Cristo seria. Sombra não é uma coisa real, não é uma verdade. Sombra é só um decalque de algo, de alguma coisa. E nós vemos Moisés, quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele chega perante uma sarça que estava pegando fogo, e Deus fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pensa é santo. E Deus disse mais para ele: olha, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. O meu povo tem sido humilhado, está sendo escravo pelos egípcios. E eu vou levar você para libertar o meu povo das mãos dos egípcios. Moisés está sendo um protótipo para mostrar para este povo, para nossas vidas, que o Messias viria. E se nós analisarmos um pouco melhor ali, em Salmo 69, os irmãos, se quiserem abrir comigo, Salmo 69, os versos 21 e 20, algumas versões vai estar escrito no verso 22, tá, irmãos?
Mas na versão Ara, no versículo 21, vai estar escrito o seguinte: Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha. Desculpa. 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha, acabamos de ler isso lá em João. Olha o que Davi está escrevendo aqui. Coisas sobre o sofrimento de Jesus. Então Jesus veio para cumprir as Escrituras. Tudo o que os profetas, tudo que a lei, tudo que os salmos disseram, Jesus veio para que se cumprisse. E eu e você? Nós temos cumprido aquilo que Deus tem falado para nós? Nós temos cumprido as ordens como filhos obedientes de Deus? Jesus veio para cumprir por ordem do Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele obedeceu de uma forma ativa. Eu e você temos obedecido a Deus de uma forma ativa, ou nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito? Eu não sei quantas vezes você tem batido a cabeça em problemas por tentar andar com as suas próprias pernas. Mas eu quero dizer para você: cumpra as palavras do Senhor, não saia dela, porque mesmo que nós possamos passar por tantos problemas e talvez ser levados até mesmo à morte, isso não vai valer de nada, não vai nos causar problema nenhum, porque nós obedecemos, nós somos fiéis ao Senhor. Assim como Jesus, até no seu último momento de cruz, Ele cumpriu o que estava escrito na palavra do Senhor. Olha só, João ele vai escrever isso. Ele vai dizer, na segunda parte do versículo 28, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Para se cumprir aquilo que estava escrito em Salmo 69. Vamos olhar para a palavra do Senhor e vamos cumprir aquilo que Deus tem dito para nós. O que Deus tem dito para você? Aonde você precisa dar uma endireitada? Reflita nessa noite sobre isso. O segundo objetivo da redenção para as nossas vidas é realizar a obra redentora. Jesus, quando estava naquela cruz, Ele estava ali pronto para realizar e finalizar a sua obra redentora. Acompanhe comigo no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus veio com o objetivo. E eu pergunto a você: será que o objetivo de Jesus era andar pelas ruas de Jerusalém, de Cafarnaum, de Samaria, da Judéia, para anunciar ou para fazer milagres, expulsar demônios? Será que esse era o objetivo de Jesus? Será que o objetivo de Jesus na sua vida é te dar um emprego melhor? Será que o objetivo de Jesus na sua vida é fazer com que você seja curado de uma enfermidade? Não sei, vamos colocar uma coisa aí bem absurda. Pense aí na sua cabeça. Te dar um aumento? Não, queridos. A obra redentora de Jesus sobre as nossas vidas é nos levar até o Pai. E Jesus, Ele veio para finalizar aqui, quando Ele acaba de tomar esse vinagre. Eu fico imaginando a expressão facial de Jesus tomando aquela coisa amarga. Ele estava morrendo de dor, imagina. Escravos nas suas mãos, nos seus pés, aquela coroa de espinhos na sua cabeça, aquela chicotada nas costas, em tudo qualquer outro lugar. Quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? Todo final de ano é de lei, né? Ah não, final de ano não, na Páscoa. Páscoa é final de lei, todo mundo assistir. Passa até na Globo agora, né? Olha pra você ver. Todo
e a gente vê aquele sacrifício de Jesus levando a cruz, e todo mundo cuspindo nele. Irmãos, o objetivo de Jesus não é mexer com o seu emocional, e muito menos o meu. Meu objetivo aqui nessa noite não é mexer com o seu emocional, mostrando as dores de Jesus. O seu sangue foi derramado naquela cruz. O meu objetivo aqui nessa noite, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque é Ele quem fala aos nossos corações, é fazer com que a gente entenda que a obra de Cristo é de redenção para as nossas vidas. Quando Ele estava lá, derramando a sua vida, que Ele mesmo entregou, Ele disse uma palavra que eu coloquei lá no grupo da igreja: tetelestai, que significa está consumado. Nós acabamos de ler aqui. Ou em algumas outras traduções, o preço foi pago. Mas que preço é esse? Que dívida é essa que eu e você tínhamos no nosso coração, que Jesus teve que descer da sua glória, padecer, para que ela fosse paga? O preço do distanciamento do Pai, do Deus Pai Criador. Nós estávamos longe, nós éramos inimigos de Deus, e para se ter um Redentor, precisa ter alguma falha, precisa ter alguma dívida para ser paga, porque redenção significa pagar um preço. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe o preço que é criar um filho. E é complicado, irmãos. Como que é complicado criar criança? Nossa Deus do céu. Você fala não, parece que está falando que sim, e a criança vai lá, você fala não de novo, aí a criança olha para você, vou fazer sim, é lá desse jeito agora. Você fala não para ela, aí que ela vai lá e faz. Quando você não fala bravo com ela não para. É complicado, mas a gente precisa pagar o preço de ter paciência, de ensinar, de educar, de corrigir. Mas nada se compara com o preço que Jesus pagou, o preço que eu e você devemos. Se não fosse por Jesus naquela cruz ter morrido por nós, eu não sei nem aonde estaremos. Não gosto nem de pensar. Eu sei que eu vou errar, que é muito pior. Porque antes de Jesus nascer, o povo já estava há quase 400 anos sem ouvir a voz de Deus, que Deus tinha se calado. Imagina agora mais de 2000 anos sem um Redentor. Mas Ele olhou para nós e decidiu pagar esse preço. Eu quero que você olhe para o seu coração, para a sua vida nesse momento. Qual era a sua dívida? Qual era o pecado que tinha dentro do seu coração e que você foi resgatado? Eu sei que você sabe, porque eu sei do meu. E quando Jesus ele fala que está consumado, ele só está verbalizando algo. Porque o versículo 28 está dizendo assim, ó, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Então já estava consumado. Ele só verbaliza isso e diz tetelestai. E eu creio, queridos, que isso era para que nós entendêssemos que Ele realmente pagou o preço em nosso favor. Para que também o diabo ouvisse, olha, eu paguei. Fui longe demais. Eu paguei o preço por eles. Eu paguei. Se nós fizermos um link em Gênesis 1, nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, certo? Até aí, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós vemos o Pai e o Espírito. O versículo 3 vai dizer o seguinte: disse Deus, haja luz. E em João 1 vai dizer que o Verbo se fez carne.
O verbo é uma ação, é a ação de Deus, a palavra de Deus. E esse verbo é Jesus. Do mesmo jeito que o Pai, através do Filho, criou todas as coisas, agora o Pai estava transmitindo para nós a redenção através da obra, da ação do Filho. E o Filho brada naquela cruz: está consumado, acabou a dívida, eu paguei por eles. Queridos, isso é vitória para mim e para você. Se não fosse por Jesus Cristo, nós não trilharíamos um caminho ou uma estrada chamada santificação. Porque santificação é um processo. Não é algo que você se santifica da noite para o dia. Você passa e caminha por essa estrada que nos leva para o céu. E quem trilhou essa estrada primeiro foi Jesus. Olhe para dentro do teu coração nessa noite. Veja onde era a sua dívida, qual era a sua dívida, qual era o valor da sua dívida. E antes que o diabo tente te acusar de alguma coisa, traga à sua memória que Deus, através da ação do Filho, já pagou o preço. E nós não temos mais a condenação do pecado sobre nós, porque nós somos filhos de Deus. Traga isso como uma esperança para o seu coração. Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, o terceiro objetivo da redenção de Jesus para nós foi de vencer o poder do pecado e da morte. Muitas vezes nós olhamos para o sacrifício de Jesus, como eu disse anteriormente, nós vemos só do lado emocional, aquela coisa que dá até uma perturbação. Tem gente que não consegue nem assistir o filme. Imagina às vezes ler ali o que está escrito na Bíblia. Não consegue nem imaginar. Irmãos, aquilo que o Mel Gibson detalhou ali no filme, não foi um terço do que Jesus passou. Porque nós lemos em Isaías 53 que Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. As nossas não era só do povo judeu, mas de toda a terra. De todos aqueles que creram e que ainda vão crer, e daqueles que creem. Então você imagina toda aquela dor na sua carne, mas também levando o peso do pecado, do meu pecado e do seu pecado. Ele levou sobre si, para que eu e você não levássemos mais esse peso hoje. O peso da condenação, o peso de olhar para o nosso pecado e caminharmos rumo ao inferno. Nós éramos réu do corpo e do sangue de Cristo, mas por sua morte na cruz, Ele nos justificou, trazendo redenção, que nos redimiu. Nós não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou. A morte de Jesus, como muitos pensam que foi só um sacrifício como um mártir. Vamos dar o exemplo de Estevão. Foi um mártir que sofreu, morreu por conta do Evangelho, apedrejado. Não, o sacrifício de Jesus foi muito além disso. O sacrifício de Jesus nos leva à redenção. Estou falando demais a palavra redenção? Sim, para que fique gravado no nosso coração, queridos. Redenção é através de Cristo. Ele morreu e Ele se entregou por nós. E depois que Ele disse, está consumado, o versículo 30 vai dizer, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E ali, Ele morre. Foi o último suspiro. Eu imagino Jesus levantando ali o corpo um pouco da cruz, colocando todo o seu peso nos seus pés, aqueles cravos, para tomar um fôlego e dizer, tetelestai, está consumado. E depois disso, entregar o Espírito nas mãos do Pai. Jesus sempre foi intencional. A intenção de Jesus
foi para que eu e você estivéssemos aqui hoje, ouvindo essa palavra e entendendo verdadeiramente o sentido de redenção. Ele nos resgatou. Saiba que o que era futuro para nós, o que nos esperava lá na frente, na eternidade, que era uma prisão no lago de fogo, junto com Satanás, hoje nós somos redimidos em Cristo. Nós alcançamos redenção pelo sacrifício dele. O poder do pecado não existe mais sobre nós. Mesmo a gente pecando, não praticando o pecado, mas acidentalmente, ele trouxe redenção para nós. Eu quero concluir dizendo nessa noite que aquela jovem que decidiu ir trabalhar e que recebeu uma surpresa, ela começou a colher e a pegar os restos que deixavam para trás. E um dia ela conhece então o Senhor, o dono daquela terra onde ela estava trabalhando. E esse Senhor achou graça nela e se apaixonou por ela. E conversa vai, conversa bem, ele entende e ele lembra que a nora dessa moça era uma parenta, um pouco distante, mas era uma parenta. E ele fica animado, ele fala: é minha oportunidade, casar com ela. Só que tinha uma barreira, tinha alguém que era mais próximo, e pela lei, esse alguém mais próximo tinha que adotá-las, para cuidar delas. Conversa de homem, fio de bigode: você consegue? Não, eu não consigo. Que bom para mim. Ele olha então e fala: eu vou resgatá-las. Nós estamos falando de Ruth. Ruth casou-se com Boaz. E então, dessa linhagem, vem o nosso Salvador, o verdadeiro resgatador. Eu não sei a situação que você estava, mas eu tenho certeza de que você também precisava ser resgatado. E sobre os 3 objetivos que nós falamos, o primeiro objetivo que nós vimos foi que Jesus veio para cumprir as profecias. O segundo objetivo foi para que ele realizasse a obra finalizadora de redenção. E em terceiro e último lugar, foi para que ele vencesse o poder do pecado e da morte eterna para nós, porque ele nos trouxe vida. Essa noite eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos responder ao Senhor. Eu não sei se você está precisando de um resgate agora, nesse momento. Eu não sei se você está precisando de uma ajuda, de uma proteção numa situação difícil, mas essa é a hora de olhar para o nosso Redentor e pedir por um resgate. Peça isso a Ele. Logo após nós vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor. Ó Senhor, nessa noite nós entendemos que nós éramos pessoas que estavam precisando de um resgate. Assim como aquela ovelha que se perdeu e o seu pastor foi atrás dela, nós estávamos desgarrados do Senhor, nós éramos inimigos do Senhor, estávamos em trevas, mas o Senhor olhou para nós com um olhar de amor e nos resgatou.
e nos trouxe, Senhor, para o reino do Seu Filho, para a Sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque através da Sua redenção, através do Seu sacrifício, do Seu sangue derramado naquela cruz, nós temos vida. E não somente qualquer vida, mas vida em abundância. Nós temos vida eterna com o Senhor. E mesmo que nós passemos por momentos difíceis nesta vida terrena, nós temos a certeza que os nossos olhos estão fixos na vida eterna com o Senhor Jesus. Porque o Senhor nos livrou do pecado, nos livrou da morte do pecado e nos deu vida. Obrigado porque o Senhor olhou para nós. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque nós éramos improváveis e o Senhor nos redimiu. Obrigado, Senhor, porque através da morte de cruz do Seu Filho, nós somos chamados filhos do Senhor. Que nesse momento, nós, como igreja, possamos olhar um pouco pelo retrovisor e olhar para trás como nós éramos, a necessidade que nós tínhamos de um resgatador, e agora olharmos para o Senhor, para a Sua cruz, e vermos que fomos resgatados. E através do Seu brado, Senhor Jesus, naquela cruz, tetelestai, o Senhor pagou a dívida que nós tínhamos, o preço do pecado que era nosso. O Senhor pagou por nós. Obrigado, Senhor. Que nessa noite o Senhor abençoe as nossas vidas e nos traga a certeza da redenção, a esperança da redenção e tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fique conosco. É o que nós pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo, e nós já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Você possa ter sido abençoado nessa noite. Passo a palavra para o pastor William, vai estar finalizando. Deus, louvo a Deus pela vida do Tom, por essa mensagem que nos traz esperança, né? Vida eterna, real, já foi pago o preço. E nós vamos seguir nessa semana.